Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui no nosso canal, você que é um atraído pela Palavra de Deus e tem vivido essa experiência da escuta, vivido essa experiência da busca de Deus e do encontro com o Senhor a partir da Palavra. Hoje, segunda-feira, e a última semana, os últimos dias, hoje e amanhã, os últimos dias aí desse tempo comum na sua primeira parte, porque na quarta-feira já é quarta-feira de cinzas, então a gente já começa o tempo da quaresma, o tempo de conversão. O povo aí no Rio vivendo em meio às loucuras e correrias do carnaval. Aqui não tem carnaval, aqui é todos os dias normais, é tudo a vida seguindo normalmente. E aí para vocês, carnaval, a galera tá fazendo os retiros, Bendito seja Deus por isso, fazendo os retiros, Hoje também, na maioria dos lugares aí, é o penúltimo ou último dia dos retiros aí de carnaval também que estão tendo aí pelo Rio de Janeiro ou na sua cidade aí, Bem, a primeira leitura, a gente começa a carta de São Tiago, e São Tiago ele escreve a sua carta em meio à perseguição. Os cristãos estão sendo perseguidos, então por isso ele diz que saúda as 12 tribos da dispersão. O que significa isso? A perseguição que a igreja sofreu, ali pelo ano 70, mais ou menos, depois de Cristo. Então, o ano 70, mais ou menos também 30 e poucos anos depois da morte de Jesus, a perseguição se tornou mais intensa, ali pelos anos 70, e o povo se dispersou. Saiu dali de Jerusalém, começou a ir para outros lugares. Isso teve um ponto negativo, porque o povo se dispersou. A gente pode olhar como um ponto negativo. Mas tem um ponto muito positivo nisso, porque a dispersão também favoreceu para que a igreja chegasse a muitos outros lugares que ela não estava. Então, a gente pode ver um ponto favorável da perseguição, que a perseguição, as lutas e as dificuldades que nós passamos também podem ser uma oportunidade de crescimento. Eu posso crescer a partir de um sofrimento ou a partir de uma luta. O meu sofrimento e a minha luta não é significado somente para eu murchar, para eu minguar, Mas pode ser também uma oportunidade para crescer. Então, quando eu estou passando por uma prova, quando eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade, isso é uma oportunidade para eu crescer, para eu amadurecer, para eu avançar. A leitura vai até falar disso, de amadurecimento, de crescimento, Porque São Tiago vai dizer que essa perseguição e esse momento precisa ser uma alegria profunda. Eles precisam se alegrar profundamente porque estão sendo submetidos a provas. Então, ou seja, a gente precisa, em meio à luta, em meio à doença, em meio à dor, em meio à dificuldade, encontrar a alegria. Por quê? Porque qual é o motivo da minha alegria? Deus está comigo. Deus não me abandona em meio às provas, Deus não me abandona em meio às lutas, Deus não me deixa só. Então, o Senhor é a minha alegria. Eu não me alegro pelo sofrimento, mas eu me alegro porque eu não estou sozinho, porque eu tenho quem me acompanha nesse sofrimento. E de maneira muito especial, alguém que sofreu, Alguém que sofreu antes de mim. Porque, por exemplo, se a cruz que eu estou carregando está muito pesada, Jesus já carregou essa cruz muito pesada também antes de mim. Se o sofrimento que eu estou passando me dá uma dor na alma, a Virgem Maria também teve uma espada de dor que transpassou a sua alma, mas permaneceu fiel a Deus. E essa é a nossa alegria, porque Deus permanece conosco. Então essa é a fonte da minha alegria. Eu não me alegro por um sofrimento em si, porque o sofrimento em si, sozinho, ele é estéril. Mas o sofrimento vivido com o Senhor, ele se torna fonte de alegria porque eu reconheço a presença dele no meio de tudo que eu estou ali passando. Também ele vai dizer que nós precisamos também, a nossa fé, ela também nesse momento da prova, a nossa fé ela é provada para produzir paciência. Como que se dá isso? Por quê? Eu verifico no momento da prova em quem eu confio. Se eu confio em Deus, no momento da prova, eu vou manter os meus olhos nele. Mas se eu não confio em Deus, se eu não o conheço verdadeiramente, no momento da prova eu vou me desesperar,
Porque talvez o meu olhar e a minha confiança esteja em mim mesmo, no que eu posso fazer, nas minhas realidades, né? Então, a prova me ajuda também a ordenar e organizar em quem está a minha confiança. Porque Deus, ele não se afasta de mim. E se a minha confiança está nele, eu tenho em quem esperar. Então, eu sei de quem eu vou esperar uma resposta. Eu sei de quem eu vou esperar uma posição, de quem eu vou esperar um retorno, de quem eu vou esperar um avançar. Porque é no Senhor que está a minha confiança. E produz paciência porque eu espero nele e com ele. Então, essa paciência também é esse movimento da espera. E também, essa leitura também nos chama à busca da perfeição, que diante das lutas e das provas, eu preciso buscar ser o melhor que eu posso, vivendo a perfeição, a busca de santidade, e também compreendendo que tudo é passageiro. Então, tudo é passageiro. Só que eu preciso entender que... Ai, meu olho. Que tudo é passageiro, então nós devemos nos guardar para o que é eterno. Eu não posso deixar com que a minha vida, eu não posso deixar com que a minha vida perca o sentido por algo que tende a passar. Por exemplo, eu estou vivendo um sofrimento. O sofrimento ele vai passar. Então, eu não posso fazer dele eterno, porque eterno é só Deus. E Deus está comigo naquele sofrimento. Ele está comigo antes, durante e depois. Então, nisso é um termômetro também para eu ver onde está, em quem está a minha confiança. Às vezes também as provações e as lutas, elas chegam na nossa vida para que a gente reorganize as coisas e tire, sabe, esse senso, esse sentido de confiança de nós mesmos e possamos devolver ele para Deus. O Evangelho, ele vai falar, né, mais uma vez, vai chegar ali a questão dos fariseus, e os fariseus vão pedir a ele um sinal. Essa dinâmica de pedir um sinal é porque tudo precisa ser provado, tudo precisa de sinal, tudo precisa de confirmação. Então, é porque eles têm uma confiança, entre aspas, chamada confiança material. Uma confiança que eu só acredito vendo. A minha fé é baseada na certeza. Se eu tenho certeza, eu faço. Só que a própria definição de fé é acreditar naquilo que não se vê. Acreditar sem ter certeza absoluta. Confiar, né? Entregar-se, abandonar. Isso é a verdadeira fé. Só que os fariseus, eles tinham uma fé baseada na certeza. Se eles estavam certos daquilo, se havia respostas, se tudo estava organizado, aí eles iam acreditar. Só que a experiência com Deus é ao contrário. Eu me abandono, eu me entrego, eu não tenho certezas, e ele vai ao longo do caminho, às vezes confirmando e movendo e mostrando que eu estou indo pelo caminho certo. Mas nem sempre também ele vai confirmando, às vezes ele dá pistas, assim, coisas muito sutis que me fazem entender que aquele é o caminho. Mas Deus não dá certeza pra gente. A gente precisa se lançar e se abandonar. Esse é o caminho sempre de Deus. Por isso, Senhor, nós te pedimos que nos dê a graça de um verdadeiro e profundo abandono em Ti. Não um abandono em certezas, Senhor, mas nos abandonarmos onde não sabemos, muitas vezes, e não temos a plena convicção ou respostas, Senhor, mas nós nos entregamos porque confiamos, porque aquele que prometeu, aquele que chama, aquele que realiza, é digno de toda a confiança. Então, por isso, depositamos, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança inteiramente em Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.